Sempre que eu falo sobre as grandes transformações no transporte público de Salvador, muita gente comenta que tem curiosidade sobre como cada estação do metrô mudou a vida da população e ajudou a reorganizar a cidade. E, sem dúvida, uma das que mais desperta perguntas é a Estação Mussurunga, um dos pontos mais importantes para quem circula entre o litoral, o aeroporto, a Paralela e vários bairros da capital baiana. Só que, muitas vezes, as pessoas não conhecem a história por trás dessa estação, que não surgiu ao acaso. Ela nasce como uma solução para integrar ônibus, metrô e linhas metropolitanas, e acabou se tornando um símbolo de mobilidade na região. Pensando nisso, decidi começar uma série de vídeos mostrando a história das estações mais importantes de Salvador. Como elas surgiram, como cresceram, como se adaptaram e como influenciaram diretamente a vida de milhares de pessoas todos os dias. E claro, a Estação Mussurunga não poderia ficar de fora dessa jornada, porque ela representa exatamente esse encontro entre modernização, funcionalidade e impacto social. Hoje, vou compartilhar com você a história completa da Estação Mussurunga. Desde a sua concepção, passando pelas obras, até a realidade atual, como um dos maiores terminais integrados da cidade. Antes de mais nada, quero lembrar que entender essa história ajuda a compreender como Salvador vem se estruturando para ser uma capital mais conectada, organizada e acessível para quem depende do transporte público diariamente. Agora, deixa eu pedir um favorzinho antes da gente continuar. Se você gosta de conteúdos assim, que contam a história da nossa cidade, mostram curiosidades e revelam detalhes que pouca gente conhece, já deixa o like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos vídeos dessa série especial sobre a mobilidade de Salvador. E se você achar interessante, compartilhe com seus amigos, grupos e redes sociais. É simples, mas ajuda demais o canal a crescer e alcançar mais pessoas. Combinado? A Estação Mussurunga sempre foi daquelas que parecem ter personalidade própria, e antes que eu me empolgue demais, porque eu já comecei a lembrar de tanta coisa que quero te contar, faz o seguinte: confere aí rapidinho se você já está inscrito no canal. Vai lá, é só um segundinho, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e garante que você não perde nenhum vídeo sobre a história e o futuro da mobilidade de Salvador. Já conferiu? Então pronto, agora sim a gente pode seguir tranquilos nessa viagem que, eu te aviso logo, é longa, cheia de curiosidade, que tem cada detalhe que até quem usa a estação todo dia não faz ideia. A Estação Mussurunga tem uma importância tão grande na mobilidade de Salvador, que muitas vezes, a gente até esquece de como tudo começou. Hoje ela parece gigante, moderna, cheia de vida, com ônibus entrando e saindo mais rápido do que fofoca em grupo de WhatsApp, mas lá atrás tudo era bem diferente. A região de Mussurunga foi crescendo aos poucos, ganhando moradores, comércio, trânsito, tudo isso antes de se tornar o que é hoje. Um dos maiores polos de integração de transporte da capital baiana. E como toda boa história, essa também tem um início marcado por mudanças, adaptações e aquele famoso jeitinho soteropolitano de fazer as coisas funcionarem na marrã, enquanto o crescimento chegava a passos largos. O primeiro grande momento da história desse terminal aconteceu quando Salvador percebeu a necessidade urgente de reorganizar o transporte na região leste da cidade. Os bairros cresciam, a demanda aumentava e o fluxo de pessoas que dependiam do transporte público era enorme. Era preciso criar um ponto de articulação que conectasse bairros como Mussurunga, São Cristóvão, Itapuã, Bairro da Paz, Nova Brasília e tantos outros que se espalhavam pela região. Foi aí que a ideia do terminal começou a ganhar forma, porque era impossível ignorar a quantidade de gente circulando por ali o dia inteiro. Com a construção do terminal de ônibus, a rotina de milhares de pessoas mudou completamente. Para quem vivia nas redondezas, foi como ganhar um novo ponto de apoio, um lugar onde tudo se concentrava. Ônibus, comércio, serviços, encontros e até desencontros. Muita gente, inclusive, diz que Mussurunga sempre foi um lugar de passagem, mas ao mesmo tempo cheio de identidade. E isso não é exagero. Se você é da região, provavelmente já viveu uma história ali, seja boa, estressante, engraçada ou todas as opções ao mesmo tempo. Mas a história não parou na fase inicial. Pelo contrário,
A estação passou por momentos intensos ao longo do tempo. Passou por períodos de superlotação, de desgaste estrutural, de adaptações improvisadas, de corredores apertados, e até de mudanças de circulação, que fizeram muita gente se perder por alguns dias. Nada muito diferente do que acontece com qualquer terminal gigante, que atende centenas de milhares de pessoas todos os dias. Mas tudo isso foi necessário para que a estação chegasse até o grande marco mais recente de sua história: a integração com o metrô de Salvador. E aqui, meu amigo, minha amiga, respira fundo, porque esse foi o ponto de virada. A chegada do metrô mudou tudo, e não é força de expressão, é literalmente tudo. E antes que eu continue, deixa eu aproveitar esse embalo. Se você ainda não deixou aquele like maroto no vídeo, aproveita agora. Não custa nada, leva meio segundo e ajuda esse conteúdo a chegar em ainda mais pessoas que amam Salvador e querem saber tudo sobre sua história. Já deixou? Ótimo! Agora sim seguimos. A integração de Mussurunga com o metrô aconteceu oficialmente em 2017, com a inauguração da estação de superfície da linha 2, e a partir desse momento o terminal deixou de ser apenas um ponto de ônibus enorme. Ele virou um centro intermodal. As pessoas podiam chegar ali de ônibus vindo de toda a região metropolitana, de Lauro de Freitas, de Itapuã, de São Cristóvão, do aeroporto, da Avenida Caribé, da Paralela, e entrar direto no metrô. Foi um salto histórico para a mobilidade baiana e, claro, para a rotina de quem mora na região. E aqui entra o ponto que você pediu: quem mais usa a estação Mussurunga? Meu amigo, minha amiga, prepare-se porque é muita gente, e de todo tipo. A grande maioria dos usuários vem principalmente de bairros como Mussurunga e Segunda, Bairro da Paz, São Cristóvão, Itapuã, Nova Brasília, Jardim das Margaridas, Caçange, Estela Maris, além da turma que vem da CIA Aeroporto e das regiões próximas ao aeroporto. É um verdadeiro caldeirão de gente, culturas, histórias e rotinas diferentes, mas todos com o mesmo objetivo: se deslocar de forma mais rápida e acessível. E quem são esses moradores? A maior parte é composta por trabalhadores, pessoas que pegam condução cedo e voltam tarde, estudantes que dependem da integração para chegar em escolas e faculdades, mães que levam filhos para consultas ou compromissos, além de moradores de bairros populares e conjuntos habitacionais. É um público majoritariamente de classe média-baixa, mas também com uma presença forte da classe trabalhadora, que mantém Salvador funcionando de segunda a segunda. Mas aí vem uma pergunta que muita gente faz: eles gostam da estação? Olha, gostam sim, e muito mais do que algumas pessoas imaginam. Quem vive ali reconhece a importância da estação e sabe que sem ela, a vida seria bem mais difícil. Mas como bom soteropolitano, também reclamam de algumas coisas, principalmente superlotação, calor, horários de pico e segurança. Mas é carinho com cobrança, sabe? Tipo família. A pessoa reclama, mas não vive sem. E falando em mudanças ao longo dos anos, a galera aprovou? A maior parte sim. As melhorias estruturais, nova organização das plataformas, acessos, integração com o metrô. Tudo isso fez o transporte fluir muito melhor. Quem viveu Mussurunga nos anos 90 e 2000 sabe o que era. Hoje, mesmo com desafios, o avanço é gigantesco. Agora sobre segurança. Ela melhorou, principalmente com vigilância e fluxo mais organizado. Mas, como qualquer espaço que recebe uma multidão diariamente, sempre há preocupação com furtos, especialmente nos horários de pico. A expectativa é de que as próximas modernizações tragam ainda mais segurança, mais iluminação e mais presença policial. E por falar em expectativas, a mudança da antiga rodoviária do Iguatemi para a nova rodoviária em Águas Claras gerou muitas dúvidas, e claro, Mussurunga entrou no centro dessas conversas. Afinal, vai mudar algo para quem usa a estação? A integração vai aumentar ou diminuir? Vai ajudar ou atrapalhar? A resposta é bem clara. Mussurunga continua extremamente importante, e agora fica ainda mais estratégica. A nova rodoviária ficou mais afastada da orla, mas paradoxalmente mais próxima do eixo de Mussurunga, especialmente para quem vem pela paralela ou pelo aeroporto. Com isso, cresce o número de pessoas que preferem usar Mussurunga para acessar linhas alimentadoras que seguem para Águas Claras.
Além disso, a mudança reforçou a importância da linha 2 como eixo principal de deslocamento entre regiões, conectando diretamente Mussurunga Rodoviária, via metrô, Mussurunga Iguatemi, Centro Administrativo Mussurunga, Acesso Norte Mussurunga Pirajá, via metrô mais integração rodoviária, Mussurunga Lapa, via metrô mais integração na estação Acesso Norte. Isso significa que mesmo a rodoviária estando em outro ponto, Mussurunga ainda é rota obrigatória para muita gente, porque ela funciona como uma porta de entrada para o sistema, especialmente para quem vem da orla do aeroporto, de Lauro de Freitas e de boa parte da região leste de Salvador. Mussurunga integra mais ou menos com a mudança da rodoviária. Integra mais, porque agora ela recebe passageiros que antes desciam no Iguatemi Distribui, para o sistema metroviário alimenta linhas, que conectam a nova rodoviária e tornou um eixo de passagem fundamental para quem mora na orla. Isso sem contar que a estação é essencial no triângulo de mobilidade da capital. Mussurunga seta para a esquerda e para a direita, Iguatemi, seta para a esquerda e para a direita, Pirajá, seta para a esquerda e para a direita Lapa. Cada uma dessas estações cumpre um papel que se complementa. Iguatemi é o coração do fluxo administrativo comercial. Pirajá distribui para o subúrbio, e RMS Lapa concentra o maior fluxo urbano interno. Mussurunga articula toda a orla, aeroporto e região leste. Ou seja, Mussurunga não perdeu nada, ela ganhou função, ganhou importância e ganhou movimento. Inclusive com a nova rodoviária, muita gente evita o trânsito pesado da BR-324 descendo no metrô e seguindo pela linha 2 até Acesso Norte ou pela integração com linhas específicas. Mussurunga se tornou uma espécie de primeiro checkpoint para quem vem pelo leste e quer acessar qualquer outro ponto da cidade. E olha, se você chegou até aqui primeiro, meus parabéns, viu? Porque acompanhar essa viagem por toda a história, transformação e importância da estação Mussurunga não é só assistir a um vídeo, é fazer parte dele. E eu sei que você aí, que usa esse terminal, ou que já passou por ele milhares de vezes, tem pelo menos uma história para contar. Então já aproveita e compartilha nos comentários. Qual foi a sua melhor ou pior experiência na estação Mussurunga? Quero muito saber. Agora, antes da gente encerrar de vez essa conversa maravilhosa, deixa eu te lembrar daquele ritual que ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo. Dedo indicador apontando para a direita, deixa o seu like, porque isso mostra para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. Dedo indicador apontando para a direita, verifica se você já está inscrito no canal. Sério, muita gente assiste os vídeos mas esquece de se inscrever, e isso faz toda a diferença. Dedo indicador apontando para a direita, ativa o sininho, porque assim você recebe cada vídeo novo fresquinho, direto na sua tela. Dedo indicador apontando para a direita e claro, compartilha esse vídeo com seus amigos, principalmente aquele grupo que vive reclamando do transporte de Salvador, porque eles vão amar saber de tudo isso. Muito obrigado por assistir, pela sua companhia, e por fazer parte dessa nossa comunidade que ama Salvador, ama boas histórias, e ama entender como a cidade funciona. A gente se vê no próximo vídeo, e ó, não some não, viu? Porque tem muita coisa boa chegando por aí. Até a próxima! Aceno com a mão, cara sorrindo de boca aberta e olhos sorridentes.